Sobre essas ações, né, que o governo federal ele está indo na contramão à posição, na contramão das ações que até governos, né, bem liberais aí para o mundo afora estão tomando. Então, parece ser mesmo uma estratégia, quando a gente fala plano genocida, é porque é literalmente isso, o governo ele espera que morra pessoas, e aí eu vou falar um pouquinho mais sobre isso nessa parte. A gente tinha selecionado, né, para eu falar um pouco sobre o plano de imunização, máscaras, vacinas, e aí eu dou o título, né, se fosse uma apresentação, essa parte sobre o negacionismo. Então, desde o início da pandemia, desde quando surgiu, né, lá na província da China, e o mundo todo ficou em alerta, porque isso iria se espalhar, né, o mundo todo começou a tomar medidas, o Brasil, né, foi não só não ajudando as pessoas, como atrapalhando quem estava tentando salvar vidas. Então, quando a gente fala que a gente coloca essas mais de 300 mil, provavelmente é uma subnotificação, deve ser um número bem maior, 300 mil vidas nas mãos do presidente, a gente não está sendo equivocado. É culpa dele, sim. Então, eu vou abordar o negacionismo, né, existente com relação à pandemia em três partes. Então, eu separei com relação à prevenção, ou seja, as medidas preventivas para a disseminação do vírus, seja a nível, né, de pessoas de fora entrar no país, ou de pessoas entre estados, ou mesmo de um indivíduo para outra, como isso foi barrado, né, as medidas preventivas. A questão do tratamento, ou seja, pessoas que agora estão infectadas, desenvolveram sintomas médios, graves, como elas estão, né, na verdade, não recebendo tratamento, às vezes, adequado, ou como o governo tem tentado impedir ou atrapalhar o trabalho dos médicos e dos cientistas, e com relação à imunização. Então, durante todo esse ano, é muito claro, e isso não é bom lembrar, assim, a gente não está pegando manchetes de jornais e tirando uma conclusão, assim, o que a gente acha que está acontecendo, ou é uma especulação. Isso é bem claro, isso está documentado, existem testemunhas, ok? O plano do governo é essa ação, né, da adoção da estratégia de imunização coletiva, ou aquele termo que as pessoas utilizam na imunização de rebanho. Ou seja, ele quer mesmo que as pessoas fiquem doentes, que as pessoas se infectem com o vírus, né? E aí quem morrer, morreu, nas palavras do presidente, todo mundo vai morrer mesmo. E é um risco que ele está, né, correndo pela gente, que os outros morram. E que as pessoas vão desenvolvendo anticorpos naturalmente. Por quê? Porque aí o governo não precisa, ele pode poupar gastos, né? Então ele não vai precisar agora fechar, adotar medidas de isolamento, que pode afetar a economia, não vai precisar tirar do bolso dinheiro para prestar auxílio para as pessoas, não vai precisar se preocupar em comprar kits para intubação, medicamentos, entre outras coisas. Ou seja, né, deixa as pessoas aí, para usar um termo baixo, é melhor não falar nada. Então, é interessante também a gente pontuar que essa estratégia de imunização coletiva, ela foi adotada por vários países, como Estados Unidos, Reino Unido, Itália, no início da pandemia, quando apenas algumas centenas de pessoas nesses países estavam, né, confirmado, ou seja, apresentaram sintomas, fizeram um teste, tiveram confirmação para a Covid, e não tinha um número, assim, gigantesco de mortes. Quando os estudos, né, a gente não sabia ainda muito sobre esse vírus, os estudos sobre a taxa de mortalidade mostravam algo entre 0,5% e 1% das pessoas contaminadas. Então, assim, eles assumiram esse risco, o que já é bizarro, né? Você pensar, só vai morrer 1%, já é absurdo você tomar essa postura. Mas é importante lembrar que vários países adotaram isso, só que quando a coisa começou a ficar feia, quando a gente viu aquelas mais, né, de 900 pessoas morrendo todos os dias na Itália, por exemplo, eles mudaram drasticamente a postura, né, então vamos realmente isolar, né, fazer um isolamento social sério, e aí viram, né, um caimento no número de infectados, número de mortes, tudo mais. Mas o Brasil, em contrapartida, mesmo de um ano, depois de centenas de milhares de mortes, continua com esse mesmo pensamento, né? Embora que agora não tão explícito assim, né? Eles não chegam nos jornais e falam, vai ser isso, mas por ações de pressão psicológica nas pessoas, né? Como vocês tinham comentado, colocando medo, criando desconfiança das pessoas com relação aos médicos, aos profissionais de saúde, aos cientistas, às vacinas e tudo mais. Aqui. Então, essa estratégia é uma estratégia genocida. Ainda na prevenção,
algo que ocorreu lá no início, até tem relatos do ex-ministro da Saúde, o Mandetta, que foram lançados alguns boletins, ou seja, quando o país tinha noticiado confirmado seu primeiro óbito, e a coisa não estava tão grave ainda, eles lançaram boletins pedindo, proibindo o fluxo de cruzeiros, né, saindo ou chegando no Brasil, que as pessoas ficassem em quarentena, e estabelecendo um regime de quarentena de 15 dias para pessoas que chegavam de voos internacionais aqui no Brasil. Ou seja, é uma forma super importante de você conter. Se vem alguém infectado de fora, essa pessoa vai ficar em quarentena, ela vai ficar isolada, ela não vai transmitir isso para outras pessoas. Horas após esse boletim ser emitido pelo Ministério da Saúde, o presidente, pressionado, né, por pessoas da indústria do turismo, né, que se viram que isso poderia afetar o lucro deles, foi lá e pediu para eles cancelarem esses boletins e permitirem que tudo continuasse funcionando normalmente. Bizarro, né? E aí, lembrando que tem dados sobre isso, né? A gente vai deixar disponível as referências e tudo mais para quem quiser se informar melhor. E outra coisa que o governo, né, não só ajudou, como piorou a situação, que até a doutora, deixa eu ver, Deise Ventura comentou numa live que ela participou com a Átila essa semana, que ela é mais da área de jurídica e tudo mais, que o governo federal, né, a gente vê esse conflito existente com os governos municipais, estaduais, já há um ano, então os governadores tentam, na medida do possível, fazer alguma coisa para proteger a população, mas o governo federal vai lá, né, e bagunça tudo. E uma das coisas foi que eles vetaram várias leis importantes, como, por exemplo, a lei que obrigava os estabelecimentos a colocar placas informativas sobre como utilizar corretamente as máscaras. Então, hoje a gente vê as pessoas, sei lá, no mercado, nos estabelecimentos, com máscara, né, deixando o nariz de fora ou tirando máscara para tossir. Acho que, assim, a gente pode culpabilizar os indivíduos em um certo nível, mas também falta de informação, né? Informação é algo que o governo deveria, né, fornecer para as pessoas, ou pelo menos não barrar quem tentasse informar a população. Ele vetou também leis com relação a placas de informação sobre como higienizar as mãos, e também leis que, né, estabeleciam um plano de controle em comunidades indígenas. Ou seja, como proteger essas comunidades, como talvez garantir um acesso à internet a eles, para que eles não precisassem se locomover até centros urbanos, entre outras coisas. Ou seja, na prevenção, seja da entrada do aumento, né, da entrada do vírus no Brasil, atrapalharam, Eu né? só ia falar uma Pode falar. desculpa, sobre as populações indígenas, só para não perder essa parte, que tem um problema muito sério também de famílias indígenas durante a pandemia. E eu não sei se já está claro para vocês, tipo, pessoas que vão assistir esse vídeo eventualmente, né? Mas numa situação em que o lockdown é uma necessidade, é muito desumano você despejar as pessoas de casa. Depois a gente já está com um problema seríssimo, pelo menos no estado de São Paulo, de aumento de população de rua. E ainda você pegar populações que já estão muito vulneráveis, como os indígenas aldeados, e despejar de suas terras para poder abrir espaço para o agronegócio, né, na maioria das vezes, é desumano. É você deixar as pessoas sem terem uma capacidade de, no mínimo, conseguirem se proteger, assim. Isso aí. É revoltante, assim. Quanto mais a gente se aprofunda e mais vê coisas que foram feitas, vetos de assim, coisas que poderiam salvar vidas, né? É impressionante. E Bom, diga. perdão, só complementando já que a gente está fazendo críticas ao presidente. Então, acho que ele tem acho que não, temos certeza, ele tem um sério problema cognitivo, né? E ele tenta reunir nos ministérios e ao seu redor o máximo de pessoas com problemas cognitivos também, né? Então ele vê, tem um ministro da saúde ali que está pensando, fazendo alguma coisa, ele vai lá, troca, porque assim, acho que não sei, ele não entende nada de matemática, ele não entende nada de Não entendi porcentagem. nada de nada. Vai ver, ele não sabe o que é 1% da população brasileira, o que seria isso com relação a mortes,
ou qualquer outro número, o que que é uma curva epidemiológica, o que que é um gráfico, né? Talvez eu nunca fiz uma análise gráfica nenhuma com relação a essas curvas de infectado, curvas de morte, porque eu não tenho conhecimento algum, entende? Ele próprio disse que era para calcular a área do gráfico usando derivada, né? Então, É, aí já então, viu. sabe, como a gente pode estar tão quieto, tão na inércia, diante de toda essa crise, diante de um presidente que fala absurdos, que comete vários crimes, né? É anticientífico, né? Não, tudo isso que eu citei dessa cancelamento de boletim, permitir esse monte de... Cara, isso é crime, entende? Inclusive, eu gostaria de sugerir, quando a gente for falar maneira de mobilizar, sabe, se na justiça existe a possibilidade de a gente recorrer com relação a isso. Uhum, Não pode ficar exatamente. assim. Então, assim, a gente faz um apelo à classe universitária, por exemplo, que está muito presente e produz conhecimento científico, está nesse fronte para reagir. Nós temos que fazer alguma coisa, né? Esse vídeo, essa discussão é um começo disso. A gente pede a todos que compartilhem essa nossa ideia, essa nossa mobilização, né? Porque a nossa intenção é justamente marcar presença nessa luta contra o negacionismo científico, né? E de preferência que o governo Bolsonaro acabe, que ele seja impeachmentado. Sim. Bom, seguindo para... Nossa. Bom, eu comentei, agora eu falei sobre a prevenção, ou seja, não foi feito nada com relação a evitar que as pessoas se contaminassem, sim, né, que o vírus se espalhasse pelo país, atingindo pessoas em estado de vulnerabilidade. Agora, com relação ao tratamento, ou seja, o que foi feito, ou melhor, o que não foi feito por parte do governo federal com relação ao tratamento das pessoas infectadas. Primeiro que a gente tem gastos, assim, a nível de milhões de reais, né, e com medicamentos que não têm nenhuma eficácia, ok? Medicamentos que ele discursa que vai evitar que as pessoas se contaminem, ou medicamentos para tratamento de pessoas doentes. Tem vários vídeos de especialistas na área mostrando que a ivermectina, por exemplo, ela teve os testes bem sucedidos em laboratório, só que em seres humanos não funciona, né? E também, além desses gastos milionários, o incentivo constante ao uso desses medicamentos. E hoje a gente está colhendo os efeitos disso, porque a gente já tem gente morrendo pelo uso desses medicamentos, uso indiscriminado, sem receita médica. Tem gente precisando de transplante de órgãos agora, por causa disso. Tem gente desenvolvendo hepatite por causa disso. Então, quando a gente fala, tem, né, levando em consideração a subnotificação, mais de 300 mil brasileiros mortos por causa da Covid, mas tem gente morrendo por causa de medicamento que não tem nenhuma eficácia. Tem gente morrendo porque agora, como a Nath falou de acordo com aquele boletim da Fiocruz, o sistema está colapsado, então tem gente sofrendo, né, de outras coisas, que são mortes que poderiam ter sido evitadas, mas agora não tem medicamento, não tem ambulância, não tem hospitais, não tem leitos, então tem gente morrendo de coisas assim, que, sabe, enfim. Segundo ponto que o governo, né, travou ali, o cancelamento da aquisição do kit intubação e outros medicamentos. Então, em agosto do ano passado, eles compraram, se eu não me engano, foi do Uruguai, vários kits, medicamentos para intubar vítimas, pessoas que estão se tratando, né, da Covid, e foi solicitado a compra de mais materiais, porque fizeram previsão que não ia dar, que não era o suficiente, e eles simplesmente negaram, cancelaram, sem dar nenhuma explicativa. Então, nenhuma explicação. Ou seja, simplesmente, né, quando a gente fala que é genocida, não tem outra explicação, é absurdo. E também com relação agora à compra de vacinas. Então, lá desde da metade do ano passado, quando a gente começou a ver os primeiros testes, né, sendo realizados ao redor do mundo, você tem documentos de várias reuniões, várias instituições querendo fazer acordo para o governo federal comprar vacinas, e, tipo, eles ofereceram não uma, não duas, várias vezes, e todas as vezes houve uma recusa por parte do presidente da República. E hoje, felizmente, né, a gente vê, sei lá, nossos avós estão sendo vacinados, a gente vê pessoas idosas sendo vacinadas, e
Isso acaba causando um conforto, um alívio, mas era para a gente estar muito mais adiantado, né? Tem regiões onde está faltando vacina para as pessoas. Enfim, é um descaso gigantesco. E a terceira e última parte com relação... Colocando aqui. Pode falar. Só um ponto pessoal sobre as vacinas dos idosos, né? Por exemplo, os meus avós conseguiram chegar a tomar a primeira dose, mas a cidade não tinha feito o balanço logístico certo, né? Então, nenhum dos dois conseguiu tomar a segunda dose ainda. E aí, o que acontece, né? Quando você não toma a segunda dose dentro do prazo, que é o recomendado, isso vai abaixar a efetividade da vacina, isso vai proteger de fato de alguma coisa. E a gente não sabe ainda, né? Vamos descobrir vendo provavelmente mais dados terríveis, que nem o que a gente está apresentando hoje. Bom, aí o último tópico agora com relação à imunização. Então, é uma coisa que eu gostaria de sugerir, o governo tinha lançado no final do ano passado e agora lançou um atualizado com relação ao Plano Nacional de Imunização. Então, eu gostaria de sugerir para um de nós, ou alguém que for voluntário, ficar responsável por ler em detalhes esse documento e a gente fazer, né, confrontar os dados, né? Será que os recursos que eles colocam lá no plano, que eles vão destinar a tal coisa, está sendo aplicado efetivamente? Eles estão seguindo aquilo que eles proporam seguir? Será que aquilo lá, que eles estão escrevendo faz sentido, né? Enfim, alguma coisa nesse sentido. E aí, com relação ao descaso, né, do governo federal nessa parte de imunização da população, não tem como não citar essa operação psicológica que eles estão fazendo de criar esse sentimento de medo das pessoas com relação à vacina, de hesitar, né? Então, as pessoas hoje em dia não confiam mais em vacinas, e a gente não é só com relação à vacina Covid, tá? A gente vê... Foi sarampo que voltou? Eu não lembro. Ano passado, o Brasil começou a ter um surto de uma doença, assim, que há anos não tinha sido erradicada, mas criou-se esse sentimento de hesitação com relação às vacinas. Citando novamente aquela live com a doutora Daisy, do Átila, ela fez um comentário no sentido de que no Brasil não existe nenhum movimento anti-vacina grande, né? Que é algo que a gente não deve se preocupar. Mas eu fico me pensando, se esses indivíduos, né, que têm esse certo receio de vacina agora, se eles, para aderir a um movimento anti-vacina, agora não é mais do tipo, eu não vou tomar e eu não vou vacinar meus filhos, mas sim tentar barrar, enfim, tentar ajudar na propaganda de vacinação, eu acho que, assim, é um passo muito pequeno. Então, é algo que a gente tem que se preocupar e a gente tem que pensar maneiras, né, de como corrigir isso, como recuperar a confiança das pessoas nas vacinas, nos profissionais de saúde e tudo mais. Lembrando que essa estratégia que a gente está fazendo aqui agora é para focar na pandemia, porque é algo mais urgente, mas, infelizmente, a pandemia, né, do coronavírus não vai ser a única que a gente vai enfrentar. Então, a gente vê pelo andar das coisas, provavelmente, nos próximos anos, a gente vai enfrentar coisas talvez muito piores. Talvez pandemias causadas por bactérias, né, superbactérias, enfim. Então, a gente precisa encontrar alguma maneira de reeducar a população, né, fazer as pessoas entenderem como funcionam as vacinas, enfim, desmistificar toda essa ideia, toda essa propaganda feita pelo governo federal em cima dos profissionais da saúde, dos cientistas e da vacina. Outra questão também com relação, né, que o governo atrapalhou no processo de imunização, eu já tinha comentado, né, que ele cancelou a aquisição do kit intubação e de outros medicamentos, e ainda assim o Anderson até tinha comentado um tempo atrás, com relação a esse tipo de comportamento, né, comportamento infantil, muitas vezes, que você não espera de um líder de Estado, você espera realmente de uma criança que está fazendo birra, de ficar, se quiser tomar, eu não vou tomar. Enfim, esse tipo de coisa. É isso, né? Acho que a gente poderia se aprofundar muito mais, tem muito mais coisa ruim para falar, digamos assim, mas é só para dar um parecer e assim, a gente tem que tomar alguma ação, tem que fazer alguma coisa com relação a isso.